Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos na TV aberta pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3876-6146-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o jornalista Fernando Mauro, ele é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo e responsável direto pelo Gente que Fala na grade da TV aberta. Prazer tê-lo aqui, Fernando Mauro. Zancopé, alegria minha poder estar com você participando deste debate de alto nível a respeito das eleições para o Parlamento Italiano. Senador italiano Fausto Longo. Bom tê-lo aqui, Fausto. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa vai ser em diversas... Zancopé, primeiro, parabéns pelo programa sempre atual e sempre acompanhando os últimos acontecimentos que interessam aos brasileiros e aos italianos. E a gente agradece bastante essa oportunidade de a gente poder esclarecer aos eleitores sobre esse importante processo de exercício da cidadania. Quem já está eleito é o Vitor Sapienza, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Você sabe que é uma satisfação grande participar do teu programa, que é sempre uma forma de aprendizado. E eu folgo hoje em conhecer o Fernando Vieira, que eu não conhecia, e rever um grande amigo meu, Fausto Longo. Fausto me deu a questão de 6 anos atrás um troféu, uma estátua muito bonita, mas o que mais do que significa, o mais que me impressionou é o que está escrito nela. Cada vez que eu tenho 5 filhos, um deles vê e lê, pai, se é tudo isso, eu falei, perante o Fausto, ele acha que eu sou. Que maravilha. Também conosco o ator Fernando Vieira. Prazer tê-lo aqui, Fernando Vieira. Prazer é todo meu. Obrigado, Zancopé. Obrigado a toda a equipe, ao convite e aos senhores candidatos e também... É a oficina, como é que é? Dell'Arte? Comédia dell'Arte. Comédia dell'Arte. Eu tenho feito muitos trabalhos desde que eu voltei da Itália, desde 1991 que eu venho trabalhando como ator, mímico, e dentre tantas matérias, a Comédia dell'Arte é uma que me fascina. E sou cittadino italiano. Nós estamos na TV aberta, mas aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela Rádio Trianon e pela Rádio Universal de Santos, na mímica, como é o boa tarde? É assim. Aqueles que ouviram este é o boa tarde. O que nos une? E pode falar também buongiorno, buonasera, também. Não, buongiorno é diferente. Você pode várias vezes. Buongiorno um pouco mais alto, porque você ainda está animado. Boa tarde, boa noite. Não, digo, mas porque o programa passa em vários horários, sim, então é que você pode usar. Perfeito. Então, buongiorno, buonasera, e boa noite, quem vai assistir vai dormir. Não, agora serata, né? Serata mas é que a pessoa que vai continuar à noite é o buonaserata. A pessoa que vai se despedir para dormir, boa noite. Olha, Sonhidoro. É que pelo horário do nosso programa na Reprise é 2 da manhã, não tem buonaserata essa hora, essa hora é boa noite. Conforme, nessa época de carnaval. O que nos une aqui, neste dia, não é? O Fausto Longo é senador italiano, filiado ao Partido Socialista Italiano. O Fernando Mauro Trezza, é candidato ao Senado italiano pela Cívica Popular. O Vitor Sapienza é deputado estadual em São Paulo e é autor de um livro sobre a história da imigração italiana, Café Amargo. Nem você sabe que eu tenho um exemplar deste livro. Olha aí. Eu não te dei ainda. Não, eu não tenho. É do Vitor Sapienza, Café Amargo, que é sobre a história da imigração brasileira.
se surpreendeu, porque eu ainda tenho o livro. E li, não é que eu tenho. Bom, leu. Eu li. E o Fernando Vieira. Fernando, você é o cidadão. Você vai votar nesta eleição. Sim, como todos os anos. O que você sabe dessa eleição italiana? Muito pouco. Na verdade, em função do que tem acontecido no Brasil, a gente fica um pouco atordoado com as novidades e os acontecimentos, né? E da italiana eu vou aprender bastante hoje. Isso que eu estou querendo, por isso que eu vim. Eu quero entender direitinho. Já votei outras vezes, mas sempre foi uma coisa muito genérica, assim. Nunca tive um candidato, não tenho um candidato específico. Né? Mas tem dois. Não, não tinha. Não tinha. Até neste momento. Certo. Por quê? Porque é algo que, né, são 350 mil descendentes italianos no Brasil, 350 com dupla cidadania. Né? Só 350 mil? Porque eu não estou nesse... Nós estamos um pouco mais. A realidade é 350 mil, a gente está falando de eleitores. Não, eleitores. Não, então, 520 mil eleitores. Sim. E 30 milhões de... Sim. O estado de São Paulo tem 17 milhões de... O Vitor Sapienza, eu sei bem a atuação parlamentar dele aqui na Assembleia Legislativa. Mas o que faz um parlamentar italiano aqui na América Latina? Boa pergunta. O que faz? Pode começar com o parlamentar. Com o parlamentar. Aqui, né? Você está no exercício do mandato de senador. Exato. Né? O mandato vai Quantos anos é o 5 mandato? anos. Nós somos... O processo de eleição foi em 2013 e agora a gente está encerrando essa legislatura, que é a 17ª legislatura. Primeira coisa, é importante explicar que a Itália foi um país que sempre foi um país imigrador, né? Quer dizer, emigrador. E nós fomos um país, a América do Sul, imigrador, tá certo? E a maior corrente de imigrantes que veio para o Brasil e que saiu da Itália, evidentemente, nesse período de 1861 até 1910, aproximadamente, que foram 2 ou 3 grandes levas, o destino era Brasil e Argentina. Por isso que essa população tão grande presente aqui na América do Sul. Veja que a Itália tem 61 milhões de habitantes e nós temos na América do Sul 60 milhões de ítalos descendentes. Ora, a Itália entendeu, através da lei de um senador, Tremaglia, entendeu que essa coletividade que existe fora da Itália, ela, como ela tem o direito de obter o reconhecimento da sua cidadania, porque a cidadania italiana é transmitida por um sistema ius sanguinis, quer dizer, quem tem sangue italiano transmite a cidadania, e como eles tinham o direito de obter a cidadania, e em 2006 nós já éramos 4.600.000 cidadãos italianos fora da Itália, ele julgou que essas pessoas deveriam ter o direito de representar e ser representado, e não só de votar nas eleições, mas ter o exercício pleno da cidadania. E com isso criou, a partir de 2002, foi aprovado em 2002 e a primeira eleição foi em 2006. 6 senadores eleitos no exterior e 12 deputados, divididos pelos continentes e conforme a densidade de eleitores. A América do Sul, sendo o segundo, vamos dizer assim, país em densidade de eleitores, depois da Europa, ficou com o direito de eleger 2 senadores e 4 deputados. E qual é o papel desse parlamentar uma vez eleito? Logicamente que não é somente representar os problemas localizados na América do Sul, dos cidadãos da América do Sul. É um senador como outro qualquer, é um parlamentar como outro qualquer, e que deve lutar para fazer com que, quer dizer, identificar, entender, compreender quais são os anseios, as necessidades da população italiana no mundo, que soma 147 milhões de almas, e tentar transformar esses anseios, essas necessidades, em projetos de lei que, uma vez aprovados, quer dizer, discutidos e aprovados no Senado, possam se transformar num conjunto de leis que viabilizem que cada cidadão possa percorrer um caminho de conquista da sua própria felicidade. Esse é o nosso papel. Na verdade,
transformar, entender, transformar em leis essas vontades, esses obstáculos que precisam ser vencidos para que cada indivíduo italiano possa ter dignidade. Você vai lá... Dentro disso aí, eu gostaria de saber o seguinte, como é que funciona o ano político na Itália? Por exemplo, no Brasil, começa o exercício do ano 1º de fevereiro. Chega em julho tem a suspensão e termina sempre, pela Constituição, no dia 15 de dezembro. Como é que é na Itália? Olha, na Itália é o seguinte, primeiro você tem 2 tipos de eleições, eleições políticas e as eleições administrativas. A eleição política é que elege o parlamento, os 2 ramos do parlamento. É importante a gente evidenciar que a Itália ela vive sobre um sistema parlamentarista bicameral perfeito, ou seja, bicameral paritário. O que significa isso? Significa que tanto o Senado como a Câmara têm o mesmo papel. Diferentemente do Brasil, onde o Senado é majoritário e a Câmara é proporcional. Lá não, os 2 têm o mesmo papel. E as eleições, o processo eleitoral administrativo, ele acontece irregularmente, não tem uma data para as eleições do município ou das províncias ou das regiões. Que é importante a gente dizer que no Brasil nós temos União, Estado e Município. Na Itália nós temos União, região, província, comune e fração. Quer dizer, é diferente, o processo eleitoral é bastante diferente. Cada um tem uma eleição Sim, separada. cada uma tem... diferente. É concomitante. Não é concomitante. As eleições são conforme iniciou no passado e começou a eleição, venceu o mandato, tem uma nova eleição. Então, não tem nada a ver uma com a outra. Nada a ver uma coisa com outra. E a cada 5 anos, se governo perdura, se não cai o governo por falta do voto de fiducia, que é o voto de confiança, num dos 2 ramos do parlamento, o governo dura 5 anos. O governo, eu digo assim, a presidência do ministros, né, e o próprio parlamento, a Câmara e o Senado. Caso haja um voto de sfiducia, ou seja, não há o voto de confiança no primeiro-ministro, cai o governo, ou cai o parlamento, ou o presidente da República, que é eleito pelo parlamento e não diretamente pelo povo. É um regime parlamentarista perfeito, portanto, quem elege são os representantes da sociedade e não cada eleitor. E o presidente tem por 7 anos, quer dizer, diferente dos 5 anos de mandato, ele tem 7 anos, que é uma garantia institucional, porque ele representa o Estado. E ele pode chamar uma nova eleição ou simplesmente chamar um governo técnico. Nesse mandato, nessa legislatura, nós tivemos 3 governos diferentes, 3 presidentes, 3 primeiros ministros diferentes. O primeiro foi Enrico Letta, o segundo foi o Matteo Renzi e o terceiro foi o Gentiloni, que é o atual. Então, mais ou menos 75 dias antes do processo eleitoral, ou seja, antes de vencer o mandato, aquela legislatura, o presidente da República tem a obrigação de dissolver as 2 câmaras. Então, no dia 28 de dezembro, exatamente isso, o presidente Sérgio Mattarella dissolveu os 2 ramos do parlamento, que aí você fica em casa. E você só é convocado, como se fosse uma sessão domiciliar, e você só é convocado em caso de uma emergência na Itália. Uma guerra, uma invasão, um ataque terrorista, uma grande catástrofe natural. Mas fora isso, a gente fica por esse período suspenso das atividades parlamentares. E depois de 75 dias, então tem o processo eleitoral que ocorre no dia 4 de março deste ano aqui. Já no exterior, as eleições ocorrem, porque ela é uma eleição feita por meio de correspondência, e as correspondências devem chegar à Itália antes do pleito ocorrido lá. Antes de 4 de março. Na verdade, as eleições aqui no exterior, ela ocorre do dia 15 e 16 de fevereiro agora, até o dia 25, 26 de fevereiro. Ou seja, as pessoas que não votarem nesse período e postar, quer dizer, e colocar no correio o seu voto, ele não consegue chegar a tempo. Devemos ter atento, porque o correio está numa operação um pouco complicada ultimamente, e nós temos o carnaval no meio dessa confusão. Então,
Só para... Então, dia 25, 26... Só mais uma pergunta definida, que é a última. Quantos partidos tem na Itália? Olha, na Itália são... Até o ano passado eram 37 partidos. Mas agora, esse ano aqui somaram... 50, mas as listas partidárias, se você somar... Se somar as listas partidárias e os movimentos, chega a 60, mais ou menos. Agora, você tem barramento de 3% para poder fazer parte do parlamento. Então, só 8 partidos fazem parte do parlamento. Pois não. Posso fazer uma observação? Claro. Se o senador me permitir. Você é candidato ao Senado. Eu sou candidato ao Senado e o Fausto é candidato a deputado, então a gente não briga. Mas não há briga. Mas a gente briga pelos italianos que vivem aqui. Mas entre nós não, né? Entre nós não. Não, mas eu faço algumas observações que eu queria até trazer esse debate para a mesa e ouvir aqui de um parlamentar. Quando ele fala, nós temos eleições na Itália, ele fala, nós temos o período eleitoral, aqui para o nosso deputado Vitor Sapienza. Na Itália, você tem 35 dias para conversar com as 20 regiões italianas, apresentar propostas, se apresentar. Quer dizer, entre o momento em que você é formalmente reconhecido na sua chapa, até o dia das eleições, você tem só 35 dias. É um período muito exíguo. Eu não sei se você acha bom esse período ou não, mas para você conversar com a sociedade. No exterior, no nosso caso, são 25 dias, no meio do carnaval. Na prática, você tem 3 semanas para você poder conversar com o cidadão a respeito das suas propostas. Isso, na minha opinião, faz com que novos players, para entrarem no processo, eles tenham lá 20 dias para poderem se apresentar. E quem já está no poder, ou seja, já está no parlamento e tudo mais, acaba tendo, logicamente, o seu trabalho, que é justo, porque você mostra tudo que você fez durante o mandato, etc, etc, etc. Mas você tem uma tendência de perpetuação no poder daqueles que já estavam. Porque você fala assim, ó, pode correr na sua corrida eleitoral. Fala, pois não, quantos dias eu tenho? 21. Olha, só dando uma esclarecendo assim, ó, é importante isso, mas nós temos que entender como é que é a formação do partido na Itália. Aqui no Brasil, você quer fazer parte de uma agremiação política, você simplesmente se apresenta ao diretório e fala, olha, eu tenho um potencial de voto, quero participar e tal. Na Itália não é bem assim. Na formação das listas aqui no exterior, ela praticamente não respeita muito qual é a prática na Itália de entrada nos partidos. Partido é o seguinte, é um conjunto de pessoas que têm um sonho, que pensam a mesma sociedade, o mesmo modelo de cidade, o mesmo modelo de Estado. E essas pessoas reunidas criam um programa. O que é o programa? O programa é, como eu saio da realidade que eu vivo hoje para atingir aquela realidade almejada por todos nós. Tá certo? Então, quando você entra num partido, a porta de entrada do partido é a comissão de ética. Mas não é a comissão de ética para perguntar se você tem processo na justiça ou não. É para saber se você comunga daquele ideal, daquele grupo. E se você tem um trabalho prestado para a comunidade ao longo do tempo, que justifica você se colocar como representante de um certo segmento público. Ou seja... Quem é votado é o partido, você quer dizer? É o seguinte... Lá tem listas, inclusive, em que a lista é partidária, o sujeito vota no partido. Mas quando você entra... Quando ela faz, por exemplo, 20 cadeiras, você está no número 10, você entrou naquela lista. Não só isso. Até para ficar... Isso. Até na ordem, para você ficar naquela lista, depende do trabalho que você executou na comunidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na Itália, diferentemente daqui, não é que tem 35 dias de campanha. Você tem a sua vida que você demonstrou que você estava à disposição de lutas que têm a característica daquele partido. Quer dizer, na verdade é o seguinte, o período eleitoral, na verdade, ele é o seguinte, as pessoas... Aqui no Brasil, você pega como se fosse uma disputa. Na Itália não é uma disputa. São todos oferecendo o seu nome para melhorar a vida da comunidade, melhorar a vida da Itália. Essa é a diferença. Sapienza, qual é a diferença? Por essa lógica, podia ser 10 dias, então. Qual é a diferença, então, tem 10 dias para votar essa semana. Olha, mais próximo só um pouco. A diferença é muito grande. Porque aqui no Brasil, infelizmente, você está sujeito à imprensa, escrita e falada. Muitas vezes, eles deturpam. Vou dar um exemplo que você conhece, o problema do Dia do Ovo. Sim, sim. Eu criei um projeto de lei chamado Fica Criado o Dia do Ovo. A Folha publicou uma charge, eu falando um monte de ovinhos batendo palma embaixo,
e dizendo o seguinte, com tanta coisa importante, o deputado Vitor Sapienza, que é tido como um dos melhores deputados da Assembleia, me apresenta o dia do ovo. A CBN deu um pau violento em mim. Eu fui e disse o seguinte, pessoal, depois do leite, o ovo é o alimento mais importante. Na hora que a imprensa deturpou que o ovo atacava o coração e produzia colesterol, a cidade de Bastos teve que sacrificar 5 milhões de galinhas. E o dia do ovo existe em Londres em tal dia. Bom, dando um resumo, a Folha, que tinha feito isso, publicou uma retificação e a CBN me deu 10 ou 15 minutos para mim esclarecer tudo isso. Então, dentro de um quadro desse, você tem, por exemplo, não vou dizer o nome, você tem uns candidatos a presidente da República que é piada. Você aperta o que ele quer fazer, não tem nada. Na Itália já é diferente, o pessoal é muito mais culto, já existe uma forma diferente, conforme o senador está expondo. É diferente, totalmente diferente. E aqui, infelizmente ou felizmente, é muito influenciado pela religião. Hoje você tem no Parlamento Paulista 12 ou 14 pastores que são influenciados pela igreja, bem ou mal, e seguem um ritmo. Mas nós sempre tivemos padres no parlamento. Você tem um só. Você tem um padre. Tivemos vários. Não, hoje você tem um padre e 12 pastores. Aí eu acho que o nosso amigo Fernando Treza vai enfrentar essa realidade no parlamento, no Senado, que a gente espera, né, um brasileiro a mais no Senado da República Italiana, um ítalo-brasileiro. E uma coisa você vai se surpreender, que é você vai ter que se dedicar bastante a compreender como é a movimentação dentro. Porque você fala assim, não, tem 8 partidos aqui representados, mas cada partido desse, ele sofre a influência direta de 5 facções, cada partido. Então você veja, 8 vezes 5 são 40 facções que interferem. Mas que facções são essas? Primeiro, a gente sabe, a máfia. A máfia não é aquela máfia romantizada, é a máfia real. A máfia de mandar matar. Não é, é a máfia que são os cartéis. É o cartéis do leite, é o cartel do vinho, o cartel do óleo, é o cartel do presunto no bom sentido, é o cartel da mussarela de búfala. Da máfia tradicional. Cartel do tabaco. O cartel do presunto é o da máfia tradicional. Então, eles têm interesse no parlamento, por quê? Porque uma lei qualquer sobre o aumento de imposto pode interferir na atividade deles. Depois, você tem o Vaticano. Não é o Vaticano igreja ou a igreja evangélica e tal. É o Vaticano enquanto Estado. O Vaticano é dono de 1/5 do território italiano. É dono de 80% dos monumentos que existem na Itália. Logicamente, que qualquer lei que interfira na atividade desses territórios, logicamente que a igreja não quer ser prejudicada. É muito mais difícil do que no Brasil. Sim. É muito pior. E se você pegar, por exemplo, o comportamento de um pastor evangélico, por exemplo, ele praticamente, vamos dizer assim, não é a palavra, é muito subjugado, vamos dizer, pela liderança da igreja, que garante, inclusive, o financiamento da sua campanha. Então, ele faz aquilo que é ditado pela igreja. Na Itália, é um pouco bem diferente, porque entram outros tipos de valores, né? Como você disse, até é importante esclarecer. Por exemplo, a campanha na Itália, não é que ela é 35 dias. Cada televisão na Itália é obrigada a ter 3 programas de debate por dia de política. Fernando Vieira. Sim. O que você está... Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial. Quando você pensa que as redes sociais, a informação, ela chega instantaneamente, você tem a possibilidade de checar informações e, ao mesmo tempo, receber informações falsas. A gente está vivendo um momento das fake news, a gente está vivendo um momento onde as pessoas, se elas não se certificarem daquela informação, não forem checar a fonte, elas acabam sendo iludidas. O que eu sinto é que no Brasil existe mais ataque ao oponente do que uma valorização do seu trabalho. Então, nisso eu admiro a Itália. Eu acho interessante a maneira como eles tratam. Só esse, pode checar as minhas informações, pode checar os meus trabalhos e etc.
Quando o meu xará, o Fernando, fala sobre a maneira como eles se colocam nas campanhas e que quem já está, a tendência é ficar, porque os novos não têm oportunidade de se expor, eu entendo que às vezes existe uma preguiça, entre aspas, né, de checar e de ver o que ele fez. Aqui no Brasil se pergunta, em quem você votou? Eu não lembro. Né? Na hora de votar, pai, me diga aí, qual é que você... Eu vou votar também. Então tem essas influências. Agora nós estamos mudando, eu sinto isso. Consciência. É a consciência porque da informação, mas a checagem. Né? A checagem acho importantíssima. E eu fico muito admirado, né, de maneira positiva, que esse debate seja relevado exatamente nesse momento que nós estamos prestes a eleger todo um novo parlamento e senado na Itália, e que influencia a nós, descendentes, e que, volto a dizer, às vezes as pessoas falam, é descendente e tal, mas segundo a lei, pelo sangue, nós somos italianos. As pessoas, você tem dupla cidadania. Quando eu morei na Itália, ou mesmo quando eu fui para a Inglaterra, na época que ainda fazia parte, né, do mercado, eu falava, sou italiano. Aí os brasileiros, não, você é brasileiro e agora tem o passaporte. Eu falei, não, pera um pouquinho, vou entender. Eu tenho sangue italiano e provei que eu sou descendente e tenho direitos e deveres como italiano. Então, assim, o meu dever de voto, o meu dever de representatividade, de escolher o meu representante, e dos meus interesses. É lógico que vai variar do tipo de partido, né? Se é democrata, se é mais à direita, mais à esquerda, central. Isso, qual é? A minha postura... espectro, né? Exatamente. Me representa. E cobrar. Isso é que é importante, cobrar. Os interesses que estão em jogo. Né? Então, nesse sentido que eu estou gostando do diálogo, estou aqui... Ô, Fausto, posso falar pelo Vitor, se com a máxima isenção. O Vitor é parlamentar na Assembleia Legislativa já há 30 anos, né? Tem vários mandatos bem cumpridos, né? Então, eu sei da frequência dele, sei do posicionamento dele. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo. Ele tem um histórico de trabalho. Agora, o que faz um senador italiano na América, né, com o Senado lá em Roma? Como trabalha? Você vai para lá, você fica aqui, você... Não, a sua obrigação é estar em Roma. Você é um senador como outro qualquer. Eu moro em Roma, fico em Roma. E você pode faltar 2 dias por semana. Uma partezinha só, porque dentro disso, existe alguma restrição por parte dos nativos? Porque muitas vezes a gente sente aqui o seguinte, você pega, por exemplo, um deputado nordestino, com aquela pronúncia carregada, com aquele ranço, muitas vezes, contra São Paulo, que existe, infelizmente. Sim, existe. E você nota que existe essa discórdia. Pergunto, o fato de você ser brasileiro, você ter sido eleito, faça uma lei especial. Uma lei especial que permite que os latinos tenham representado. Existe muitas vezes, você sente alguma restrição por parte dos outros colegas? Eu posso dizer que há uma cota? Eu posso dizer que há uma cota nessa sua vaga? São 12 deputados, é uma cota, mas... É uma cota. É uma eleição. Mas obrigatoriamente se elege alguém da América Latina. Sim. América Latina não, América do Sul. América do Sul. Então, 2 senadores e 4. Olha, então existe uma cota. Isso. Acho que é isso que vem de encontro ao que o Vitor está colocando. Não é uma lei especial que trata esse assunto de uma forma diferenciada. A América do Sul é considerada um colégio, uma circunscrição. Isso. É como se fosse uma região italiana. Talvez eu não tenha me expressado bem. Deixa eu lhe dar um... Não, eu já entendi. Se há um preconceito. Lógico. Bom, agora você imagina eu que sou um ítalo caipira, né? Piracicaba. De Amparo, Piracicaba. Olha, foi o lugar que eu mais fiz amigos. Verducci, Sposetti, Laniesse. Olha, eu já estou com saudades do parlamento, porque o grupo parlamentar que eu participava eram 29 senadores de diversas correntes de esquerda, todas elas, de regiões totalmente diferentes da Itália. Tinha
Calábria, tinha Sicília, tinha o Trentino Alto Adige, enfim, era um grupo extremamente versátil. E eu fui tratado de uma forma, mas muito carinhosa. Toda vez que eu vinha para o Brasil e voltava, me pediam cachaça, até paçoquinha, entendeu? Então, sinceramente, Então foi bom. Olha, bom. quando É bom. nós Ser tivemos brasileiro agora... é bom. Então, agora, não existe esse tipo de tratamento preconceituoso. Pelo menos durante esses 5 anos de mandato. Olha, eu cheguei na Itália... Quando eu fui eleito, Vitor, hoje parlo italiano benissimo, senza problema, capisco tutto, ma però quando io sono arrivato nel Senato, quando eu cheguei no Senado a primeira vez, eu não falava uma palavra de italiano. Eu sou surdo, você sabe que eu tenho esse aparelho, eu uso um aparelho, uma antena e 2 aparelhos, porque eu tenho 80% de perda auditiva. Então, com isso, eu jamais consegui aprender inglês, nenhuma língua. Você falava Pindamonhangaba, que é a terra do Ciro Gomes, do Paulo Scaff e do Alckmin. Essa cidade é complicada, hein? Eu entendia Pindagaba. Então, todos os sons fechados eu não conseguia entender. Então, eu nunca aprendi italiano. Nunca consegui aprender língua alguma. Quando eu chegava saí candidato, no Gaba, já tinha esquecido o Pinda. E eu saí candidato exatamente 20 dias antes das eleições. Eu não era conhecido, eu não trabalhava com associações italianas, jamais me interessei pela Itália. Eu me interessava pelo Partido Socialista, você sabe, desde a época de João Herman, que a minha vida foi sempre ligada à Internacional Socialista, ao Partido Socialista e tal. Então, o Partido Socialista me pediu para organizar, para estruturar o partido aqui, e no meio dessa organização, eu fui convidado, houve uma aliança entre o PD e o Partido Socialista, e eu saí candidato para ajudar o Fábio se eleger. Na verdade, foi essa. E eu imaginava que eu ia ter 1.200, 1.300 votos, e acabou. E quando abriram-se a urna, eu fui o mais votado em 5 capitais da América do Sul, 7 capitais brasileiras. Se você me perguntar como e por quê, não sei, porque eu não trabalhei para isso. Mas só para contar. O dia que eu cheguei no Senado a primeira vez, eu não sabia falar italiano, não sabia perguntar como ia ao banheiro. Então a vontade de fazer xixi era tremenda. Aí eu procurei o meu presidente do meu partido, o Ricardo Nentini, e falei, olha, eu tenho 2 gravíssimos problemas. O primeiro é que eu sou surdo. E o segundo é que eu não falo italiano bem. Aí ele falou assim... E o terceiro que quero fazer xixi. Aí ele falou assim, olha, senador, não há problema. A maior riqueza da Itália, do povo italiano, é a sua diversidade. Agora, você tem as 2 melhores qualidades para ser político aqui na Itália. Primeiro, você não escuta. E segundo, você não fala. Ótimo. Boa gentileza do senhor. Però, hoje... Adesso parla. Adesso parlo. Se caprichamos, A gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza, da FIPESP. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, que é do setor de eventos da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Vamos falar sobre privatização da Eletrobras como principal foco de enfrentamento com o governo, segundo o líder da minoria. De onde surgiu o tema da privatização da Eletrobras? O tema, Zancopé, surgiu... o tema é um objeto de uma medida provisória, MP 814/2017, que chegou a ser suspensa pela Justiça, e do projeto de lei 9.463 de 2018. A não ser que seja aprovada urgência para votar a matéria direto no plenário, o projeto ainda deverá passar pela análise das comissões, que terão novos presidentes eleitos a partir das negociações entre as lideranças partidárias da COPE. E quais as propostas a serem analisadas? Pelas propostas em análise na Câmara, a participação da União na empresa cairá dos atuais 60% para menos da metade. A Eletrobras é a 16ª maior empresa de energia do mundo e uma das 5 maiores geradoras elétricas em capacidade instalada. No Brasil, responde por 30,7% da geração, com 239 usinas e mais de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. O total de ativos da empresa
soma 170 bilhões, Zancopé. Mas para essa privatização, qual a justificativa do governo? O governo justifica a privatização pela necessidade de dar mais eficiência à empresa e aumentar sua capacidade de investimento. A estimativa de receitas com a privatização é de 12 bilhões este ano. E que outros pontos ainda podem ser destacados? As regras propostas impedem que qualquer acionista possa acumular mais de 10% dos votos em capital da empresa. A União não poderá mais indicar o presidente do conselho diretor da companhia, mas poderá ter um conselheiro a mais por possuir ações especiais da Eletrobras. Além disso, no texto enviado pelo governo, 2 empresas devem ficar sob controle da União. A Eletronuclear, que abriga projetos de pesquisa em energia atômica, e a usina hidrelétrica de Itaipu, controlada pelo Brasil e pelo Paraguai por meio de um acordo internacional. Os novos acionistas também terão de que se comprometer com os projetos de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Grato, Gisele, uma boa tarde. Obrigada, Zancopé, e um abraço especial da FIPESP e aos ouvintes do programa Gente que Fala. Nossa parceria Gente que Fala, a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que vem desde o início do Gente que Fala, né? Já estamos no 18º ano do programa no ar. O Vitor Sapienza é assíduo desde essa época. Você, Fernando, não tinha nascido ainda. Fernando Mauro. Grazie mille. Fernando Mauro. O Fernando Mauro Trez é jornalista, é diretor aqui da TV Aberta. Ele é presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O senador italiano Fausto Longo, filiado ao Partido Socialista, deputado estadual em São Paulo, Vitor Sapienza, é filiado ao PPS, e o ator, publicitário, mímico, orientador do curso Oficina Comédia dell'Arte, Fernando Vieira, é o cidadão italiano que está conosco, e o assunto é a eleição no parlamento italiano para aqueles que moram na América do Sul e são candidatos lá. O que faz o Fernando Mauro Treza ser candidato? Ó? Quantos dias de campanha? 20? Agora é menos, né? E com o carnaval no meio? Agora é menos com o carnaval no meio. E de maneiras que eu acho, assim, Zancopé, ninguém é candidato de si mesmo. Você tem que ser candidato... Você convence seu eleitor ali, ó. Na realidade, você tem que ser candidato de um grupo parte, né, que pede para você ser candidato e tudo mais. E eu, inicialmente, tal qual o Fausto, da primeira eleição dele, eu vim para o partido para somar no nosso grupo, que é o Passione Itália, que é uma lista política coordenada e presidida pela nossa já deputada Renata Bueno, que depois se uniu ao Cívica Popolare, que é uma aliança que a gente chamaria de coligação aqui no Brasil, para poder disputar as eleições como deputado. E aí, isso foi final do ano, né, entre Natal e Ano Novo, e a hora que eu fui me colocar como candidato a deputado, eu fui perguntar como é que estava a nossa lista dos candidatos ao Senado, era um interesse meu saber como é que estava a nossa lista, e o candidato ao Senado que nós tínhamos aqui em São Paulo desistiu e já não era mais candidato, inclusive era um professor da Universidade de São Paulo, professor de Direito, professor Paulo Henrique Lucon. Quando ele saiu da candidatura, eu falei, poxa, já que ele não é mais o candidato ao Senado e vai precisar de um candidato, eu já estou aqui na lista, não posso ser o candidato? Claro, vai você como candidato. Então, na realidade, foi muito mais para a gente poder ajudar a chapa, como o Fausto colocou. É um processo de ajuda dentro do partido. E eu defendi algumas teses. Né? Eu sei que isso você é muito criticado por muitos aqui nessa mesa. Mas, por exemplo, na Itália, o presidente da República ele é eleito indiretamente. O povo não pode votar. Até aí não tem problema. Se eu perguntar para você, você gostaria de votar para presidente na Itália? Se você me disser que não, não tem problema. O problema reside, se eu perguntar para você, o senhor gostaria de votar, por exemplo, o senhor pode votar para deputado e o senhor pode votar para senador. Se existisse a possibilidade de o senhor votar para presidente da República e eleger o chefe de Estado, sem deixar de ser parlamentarista a Itália, como é na França, o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro eleito pelo Congresso, né, pelo parlamento. Eu pergunto, você gostaria de votar para presidente? É uma pergunta
delicada, porque precisaria realmente estar mais integrado Em à princípio, realidade. só em geral. Você gostaria de escolher o presidente da República ou não? Olha, Se você disser que não tem problema, não sabe. eu não sei, e a princípio não. tem- Sabe por quê? Mas só lhe dizer uma coisa. Mas já falou que não. Não, Eu não, falo- não, vamos dizer que não. Você faz parte do grupo de 50 pessoas para quem eu pergunto a respeito do tema, e 46, 47 dizem que sim e 3 ou 4 dizem que não. Ou seja, então você faz parte do grupo que não quer escolher, não tem problema. Para você não tem problema. O problema está para os outros que querem escolher o presidente da República. Aí eu costumo dizer o seguinte: a lei foi feita para o povo ou o povo foi feito para a lei? Então, se o povo quer, é que nem no Brasil, aqui a Itália nunca teve um período de redemocratização. Ou como a gente teve aqui no Brasil, depois do período de 64. Então, você votava, foi proibido de votar, o povo falava, pô, eu quero voltar a votar. E aí foi para as ruas, você conhece o movimento Diretas Já, foi um movimento cívico importante no mundo inteiro, e o povo pôde, então, votar. A Itália, desde que, antes, agora com a questão da república, antes de ser república era reinado, era uma monarquia. Então, se você falaria assim para mim, mas o Mussolini é um homem que tinha muito poder. Ele não foi eleito pelo povo, ele foi eleito pelo parlamento, era primeiro-ministro. Quer dizer, e você vai passando pelo processo em que a Itália, nos últimos 70 anos, depois da República, nunca pôde votar para presidente da República. Então não sabe o que é isso. Eu acho que é preciso aí esclarecer. Não, mas só para fazer... Mas não, é que houveram vários plebiscitos então, e a população italiana sempre... Mas você vai falar assim, teve agora a questão do Matteo Renzi, ele propôs, inclusive, recentemente... mudar... Não, ele falava o seguinte, vamos diminuir o Senado, que hoje tem 300 senadores, vamos baixar para 100. Houve outros plebiscitos. Não, mas eu estou dizendo, o último plebiscito que foi apresentado para a sociedade foi um plebiscito que não falava sobre eleição direta para presidente da República. Nesse não foi o referendo. Não, mas eu estou dizendo só para você o seguinte, que esse é um debate que pode ser colocado à mesa. Mas só isso. Não, a população já votou mais ou menos assim, 8 vezes a favor do parlamentarismo e da forma como ele é hoje. Então, mas eu sou a favor do parlamentarismo também. Mas não, eu só não sou a favor de que o povo, se quiser eleger o presidente da República, não possa votar. Mas agora, já foi colocado isso 8 vezes. Nós temos aí... Bom, então se o povo não quiser votar, não vota. Eu gostaria de entender uma... Aliás, é a pergunta da Bianca. A Bianca é da Moca. O Fausto Longo aqui disse que se surpreendeu com o resultado das urnas, né? Tem alguém que você identifique com eles, com exceção do Fernando Vieira que está na mesa, né? Como eleitor, né? Um brasileiro que vota nesta eleição? Tem italiano que vota. Ítalo brasileiro. Ítalo brasileiro. Quando ele vota, quando ele exerce o voto, ele é italiano. Ítalo brasileiro. Eu, quando sou candidato, eu sou italiano. Isso. Perfeito. Então, você viu que eles querem o voto mesmo? É quem não tem dupla cidadania não entende. Quando a gente fala dupla cidadania, a impressão que passa para as pessoas é que você é 50% brasileiro e 50% italiano. Eu sou ítalo brasileiro. Não. Você é 100% devedor da Constituição italiana e 100% devedor da Constituição brasileira. Exerça a sua função, cada hora com uma bandeira. Mas você tem que exercer por completo as duas. Eu não sei dupla responsabilidade. Eu não sei quantos pedidos de eleitores o Vitor recebeu, Sapienza, né, vitorioso nessa. E os eleitores, né, vão lá, pedem camiseta, pedem chaveirinho, pedem tudo. Isso é coisa de brasileiro, lamentavelmente. Você tem contato com um eleitor italiano que possa votar em você? Se teve algum pedido, a Bianca quer saber se alguém pediu alguma coisa. Pode interessar ao Fausto também. Na realidade, o pessoal fica muito preocupado com a questão da fila do consulado. Esse é um debate que assim é chovendo molhado. Você não pode ter um candidato ao Senado ou a deputado que não fale sobre a bendita da fila. Se você não falar, você está fora do debate eleitoral. Porque é uma questão que diz respeito assim, no dia a dia do italiano, quando ele precisa do serviço consular, é aquela fila que vira a Avenida Paulista até o corredor, você vai lá, você muitas vezes é maltratado. Recentemente, no consulado nosso em Curitiba, o funcionário do consulado virou para o cidadão que era ítalo brasileiro e disse o seguinte para ele: opa, alto lá, o senhor está em território italiano. Como se ele estivesse falando com um cara que fosse, sei lá, dos Estados Unidos, da Grécia, de Portugal, sei lá o que ele quisesse dizer com isso. De maneira que o que eu percebo, e acho que o Fausto percebe, ele pode dizer se concorda comigo ou não, é que o cidadão italiano no exterior, em especial no Brasil, é tratado como um cidadão de segunda categoria, tratado como um cidadão de segunda classe.
Não é que você vai lá e fala assim, não, vamos tratar bem, com respeito. Eles tratam, você entra no consulado, já não pode ligar o celular, aquelas regras da Itália, né? Ninguém pode falar com ninguém, todo mundo no silêncio. Italiano. Hã? Território italiano, exatamente. Não são regras da Itália. São regras da Itália, são regras que precisam mudar, inclusive. Não tem mal nenhum do jeito ficar no celular, podendo acessar o Google, fazer uma pesquisa, ficar no WhatsApp, se não colocar o som alto, por exemplo. Mas, assim, são regras surreais. No parlamento italiano, você não pode entrar com o celular. Na realidade, você não pode nem entrar livremente, porque você precisa ter um convite de um deputado ou de um senador, senão você nem entra na casa. Não é que nem a Assembleia Legislativa, que o cidadão quiser falar com o senhor, vai lá, bate na porta, passa pela identificação e conversa com o seu mandato. Então, assim, são questões que precisam ser não entra no plenário. Debatidas. Não entra e essa no questão, plenário. não, agora olha só. Não Assembleia não entra nem no Legislativa gabinete. não entra no no gabinete. plenário. Não, eu quero dizer, no gabinete sim, mas eu quero dizer que na Itália não entra no gabinete. Mas eu acho não tem gabinete dentro do Senado, nem na Assembleia. 10 metros quadrados. Como é que é? 10 metros quadrados que você tem divide com duas mesinhas. Não, mas não tem. Não é Você não fora tem do uma Senado. sala? Não, é fora do Senado. Deixa eu só fazer uma observação. Aquela suntuosidade que nós temos da Assembleia Legislativa. O gabinete, assim, na Câmara dos Deputados, 10 metros quadrados. É importante. São sistemas diferentes, entendeu? Veja bem, nós temos o parlamento veja bem, o Senado da República, por exemplo, responde pelo Senado. A Câmara é pior ainda. São 630 deputados. E são edifícios históricos da cidade de Roma e que foram adaptados para essas funções parlamentares. Então, o Palácio Madama, que é o palácio, era uma residência oficial de uma senhora austríaca que veio morar na poderosa Madama, que era chamada a Madama. E aquele palácio foi transformado em Senado, adaptado. Então, o que existe dentro do Senado a parte, vamos dizer assim, funcional, que é carabinieri, café, sala uma grande sala de encontro dos senadores e o plenário, que se chama aula. Tá certo? Lá é a seduta, é a sessão. E a aula é o espaço físico. Então, lá não existe nenhum gabinete, nem o presidente da casa fica dentro do Senado, fica no Palácio Justiniano, que é atravessando a rua. Você entendeu? E todos os gabinetes são adaptados em prédios históricos no entorno do Senado. Às vezes você anda, tem deputado, senador que tem que andar 15 minutos para chegar na sessão. Entendeu? Embora ele esteja coligado, mas isso é a realidade histórica, urbana. Você não tem um escritório teu como Senado? Você tem um gabinete. Fora do Senado. Você tem, lá é mais ou menos assim. Você tem um gabinete e direito a uma funcionária. Essa funcionária é sua funcionária. É o senador que paga a funcionária. O Senado não paga ninguém. E ele dá direito a uma carteirinha para um funcionário entrar dentro do Senado. E é o senador que paga. Como o senador paga? Você tira do teu salário e paga? Isso, é funcionário do senador. Funcionário do senador. O salário do senador é 5.400 euros. Ele paga 800 euros por mês de uma espécie de previdência que, quando ele deixa de ser senador, ele recebe de volta aquele valor, descontando uma parte que é mais ou menos 15%, que é o trabalho administrativo de gerenciar esse recurso. Seria em torno de 17 mil reais. Menos 15%, porque eles descontam o 15%, que é a taxa que usou para a gestão desse dinheiro. A manutenção, funcionário que fica cuidando disso e tal. Você tem as aulas, você tem 2 sessões diárias. Se você atrasa 5 minutos para chegar, você paga 100 euros de multa. E se você não está presente na primeira votação eletrônica, você paga 300 euros de multa. A forma é totalmente diferente. É um local de trabalho. Não é um local aberto ao público. Não é um local... não é que é antidemocrático. Você tem outros instrumentos extremamente democráticos na Itália. Por exemplo, as redes de TV, que 3 programas onde os deputados são convidados aí, há uma verdadeira inquisição, entendeu? Sobre o que está acontecendo, qual é o perfil. Você vai experimentar isso. Agora, no ambiente do Senado, realmente, o que eles solicitam? Dentro da aula, você não usa celular.
não tira fotografia. Dentro da aula é o lugar onde você está trabalhando. Você, por exemplo, aqui no Brasil, o Vitor é parlamentar, você olha para um parlamentar, para outro, um parlamentar pede a parte. Na Itália não existe isso. Você fala com o presidente do Senado. Você só se dirige ao presidente do Senado, mais ninguém. E o presidente do Senado fala com você, não fala com... Quer dizer, não existe essa... Fala com a casa. Agora, isso é uma tradição que vem... Veja bem, vem do país onde nasceu o Senado, pessoal. O Senado nasceu em Roma, que se chamava, quer dizer, vem de senil. Né? Senil vem dos anciões, dos velhos. É isso que é o Senado. Nós estamos chegando ao final. Não, é interessante a história das tradições e do que o Fernando falou. Vem de encontro, né, juntos. O comportamento dentro do consulado é de italianos. O que acontece no Brasil é que as pessoas estão acostumadas com um tipo de gentileza que não é objetiva. Informal, que não é formalismo. Não tem formalidade. Então eles... mas eu só se tá bom assim, tá bom. Mas eu só estou jogando, você acha que tá bom, tá bom. Eu fui muito bem atendido. O único problema que eu acho são os agendamentos online, que realmente precisava melhorar um pouquinho. Mais fácil ganhar na loteria do que você ganhar no Prenota online. Não, pois é, mas... Meia-noite de Roma para você, desculpe. Não, eu sei, o problema... Isso tira sarro do brasileiro. Eu sei, a coisa não é... A coisa tem a ver com... A coisa tem a ver... Com política, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o pessoal, com despachante, com a forma com que eles... por fora eles conseguem, né? E isso não tem a ver com a Itália. Mas não está a ver com a Itália. Não tem a ver com a Itália, tem a ver com o Brasil. Mas não está errado isso? Não, mas peraí, mas se funcionasse para o italiano sem o despachante, não precisava do despachante. Pois é, mas aí que tá, isso que tem que mudar. Mas isso não é uma culpa nossa, desculpe. Sim, não é culpa do governo italiano. Não, o Ministério da Palestra, desculpe, o Ministério do Exterior é o mesmo que cuida do consulado, por exemplo, em Buenos Aires. Sim. Você vai fazer cidadania lá, quanto tempo demora? 2 anos, no Brasil, 15 anos. Estamos chegando ao final. Senador Fausto, esse tempo é um problema. Em 1 minuto, consegue? Consigo. É importante o seguinte, olha, que a gente esclarece o seguinte, né? Diferentemente da Itália, do Brasil, onde um parlamentar interfere na vida do governo, na Itália não existe isso. É um pecado imperdoável. Por exemplo, eu tentei interferir no pedido de um amigo na questão de passaporte, que me pediu com emergência, porque a filha estava doente, e ele precisava se deslocar urgentemente para a Itália. E eu tentei interferir uma única vez. Eu fui repreendido pelo presidente do Senado da República, senador Longo. Nosso poder é o poder legislativo. Um parlamentar não interfere na vida do governo. Não existe essa ligação. E veja bem, o conjunto de leis que a gente já fez... O conjunto de leis necessárias para garantir a cidadania já foram feitas. Todo o papel que cabe ao legislador já foi executado. Agora é o Poder Executivo que tem os seus instrumentos para fazer. Você pode reclamar pelas vias legais, mas você não pode interferir. Então, logicamente que o governo, por exemplo, agora nós conseguimos aprovar o aumento de 350 funcionários para a rede consular e 5 milhões de reais. E criamos um pouco aquela taxa, chamada taxa da cidadania. Para ficar no país. Exatamente por quê? Porque a rede consular no exterior funciona nas costas do trabalhador italiano, que não se conformava em ter que trabalhar e o dinheiro dele alimentar o exterior, sendo que o cidadão que vive no exterior não contribui com nada. Então foi criada uma taxa de contribuição que é exatamente para melhorar esse serviço. Eu acredito que agora, com a entrada desse recurso, a primeira parcela, o ministro Alfano, das Relações Exteriores, está chegando aí agora para exatamente anunciar ao Antônio Bernardini, o nosso embaixador da Itália em Brasília, que vai liberar a primeira parcela desse retorno. Com isso, a rede consular vai começar a ter recurso para melhorar o atendimento. Fernando Mauro. Eu acho que essa questão da fila consular é uma questão que vai além do recurso. Acho que precisa do recurso, ninguém é bobo, que não precisa de infraestrutura, não precisa de empregados, não precisa dos terceirizados. Não é isso, precisa. E nós queremos que eles existam. Mas eu digo o seguinte, você tem um fundo político que você tem aí a palavra correta... Como é que você fundo político? Você que financia a sua campanha? O financiamento você pode receber doação de campanha até
4.900 euros, inclusive é muito diferente do que no Brasil, né? Sim. Até determinado valor você... tanto em financiamento de campanha. Não, mas lá quando você recebe uma doação, você tem um percentual que você pode descontar do imposto de renda e você pode dar até 4.000 Você pode gastar até 65 mil euros na sua campanha. Na sua campanha. Se você tiver, você pode repartir um pouco comigo. Tô na fila. Mas só para dizer, então, para dizer, a fila da Itália você vai resolver com recursos, sim, mas vai resolver com uma política pública do Estado italiano central. Roma precisa enxergar os italianos que moram no exterior com maneira mais respeitosa. Fernando Vieira, Giovana de Santos pergunta se é mais fácil fazer mímica com o italiano. Parla melhor. Com as mãos. Mais fácil. Olha, é interessante, rapidinho, o Jacques Lecoq, ele dizia o seguinte, que o gesto depende da região. Por exemplo, se você faz no Brasil tchau, adeus, né, você faz assim, estou aqui ainda. O italiano faz assim, ó, não vá, fica. E o francês faz au revoir, au revoir. Pode ir embora. Adieu, adieu. Muito bom. Vitor Sapienza, é agradabilíssimo tê-lo aqui no nosso programa. Para mim, foi uma frustração hoje. Eu aprendi muito pouco. Não, Porque não, é verdade, é verdade. Eu gostaria de aprender mais coisas sobre a Itália, porque a colocação que o Fausto falou, como as coisas funcionam lá, fazem com que aqui no Brasil acabe tendo inveja, porque as coisas lá acontecem. E aqui, quando você pensa que vai acontecer, muda tudo. Tem onde eu encontro o café amargo? Não? Eu vou mandar um para você, Não, mandar para cada um. Eu já tenho. Na rede. Eu já tenho. Tem algum lugar, tem à venda, à disposição? Tá esgotado, tem que escrever para você, alguma coisa assim? O que é? Não, eu acho que é importante a gente dizer que para o público que os nossos partidos, as nossas coligações estão juntas na Itália. Não, essas 4 coligações, inclusive... Quais são? Rapidinho. Então, é o Partido Democrático, o INSIEM, que une o Partido Socialista Italiano, o Partido Verde e a área cívica, o Europa, da Emma Bonino, que é a Emma Bonino é uma figura extraordinária, conhecida no mundo todo e que luta pela manutenção da Europa, que é uma forma de garantia de 70 anos de paz, e também o Cívica Popular, que é a liderança principal, na verdade, é o Casini, mas que está se apresentando agora como alternativa a primeiro-ministro, a Lorenzini. Tá certo? Então, essas 4 listas estão, na Itália, unidas. São 4 listas de esquerda, de centro-esquerda, moderada, que são defensoras da União Europeia. E, portanto, aqui não existe um embate político, nós estamos juntos no mesmo barco. Perfeito. Poxa, por uma Itália melhor. Agradeço ao Fernando Mauro, ao Fausto Longo, ao Vitor Sapienza e ao Fernando Vieira que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.